Hoje é Natal. Eu acho que é um dia muito apropriado para trazermos ao Senhor as nossas ofertas de gratidão. Aqui nas colunas da igreja tem um envelope especial que você pode pegar e trazer uma oferta especial, uma oferta de gratidão, uma oferta de louvor e de agradecimento ao Senhor por tudo que Ele fez por você, por tudo que Ele está fazendo por você e por tudo que Ele fará por você. Esse é um momento muito especial. Esses momentos estão reservados para todos aqueles que desejam vir aqui à frente e trazer esta oferta especial, dizendo ao Senhor quão grato você é, quão reconhecido você é por tudo que Ele tem feito por você. A Rose vai continuar tocando e nós vamos dar tempo de você vir aqui à frente e manifestar a sua gratidão e louvor ao Senhor. Que Deus abençoe a todos aqueles que participaram, que de forma muito clara no seu coração, na sua vida reconhecem a soberania, o cuidado de Deus por você. Que Deus te abençoe, que o Senhor seja contigo e que a palavra do Senhor nessa noite, tanto cantada como falada, chegue ao profundo do meu coração e do seu coração. Nesse momento, o irmão Walter vai louvar ao Senhor, engrandecer o seu santo nome. Que não foi comum tudo isso que aconteceu, pois quem iria imaginar o que haveria em Belém? Olhando a manjedoura, José compreendeu o que o anjo disse acontecer, e então pensou: por que eu, um carpinteiro tão comum, por que um bebê com tantos reis e com poder, na estrebaria entre animais, porque Maria, apenas uma moça mais. E agora eu consigo ouvir os anjos a cantar.
de alguém salvar. Às vezes fico a imaginar se Cristo viesse como rei, não haveria mais Belém e nem pastores lá no além. O amor de Deus foi longe, escolheu se humilhar. José teve em seus braços a Jesus, e então pensou: por que um carpinteiro tão comum? Por que um bebê com tantos reis e com poder? Porque aqui na estrebaria entre animais, porque Maria, apenas uma moça mais. E agora eu consigo ouvir os anjos a cantar. Que maneira estranha de alguém salvar. E agora eu consigo ouvir os anjos a cantar. Que maneira estranha, que maneira estranha, tão estranha de alguém salvar. Boa noite, que prazer estar aqui com você nesta véspera de Natal. Eu quero já aproveitar e desejar a você o meu Feliz Natal e que 2015 seja um ano de bênçãos muito maiores do que as bênçãos que você recebeu nesse ano de 2014. Que a graça de Deus seja abundante na sua vida e, acima de tudo, que o plano do Senhor, um plano maravilhoso que você não tem nem ideia de quão belo é, possa se cumprir em todos os detalhes, em todos os desdobramentos durante esse ano que logo mais se iniciará. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui, porque aqui é a terra da família da minha esposa e é muito bom a gente poder voltar para essa cidade querida. Eu tenho um carinho grande por essa igreja também, porque foi aqui que nós nos casamos há 8 anos, quase 8 anos, né? Agora, janeiro, dia 7 de janeiro, nós completamos 8 anos de casados. Tem 2 igrejas especiais em Jacareí. A igreja do Parque Meia Lua, porque é a igreja da onde eu tirei a Vanessa, né, onde a gente se conheceu, e a igreja do Jardim América, que foi a igreja onde nós casamos. Eu louvo a Deus por poder voltar aqui. E quero agradecer o convite do pastor Ezequias. Ele convidou para nós estarmos juntos nessa noite, celebrando o Natal. O pastor Ezequias foi meu presidente em Santa Catarina, mas mais que isso, ele foi e continua sendo um amigo muito querido, e nós temos um carinho muito grande pelo pastor, pela família. É muito bom estar aqui junto com a sua família, a grande família agora da igreja do Jardim América. Eu me senti muito bem nas 2 vezes que vim aqui, mas olha, tem uma francisquense aqui junto comigo, tem uma irmã de São Francisco do Sul aqui, que coisa boa! Eu fui pastor em São Francisco do Sul e a nossa querida irmã era ali de São Chico e está aqui com a gente também, a mãe da Claire, e está passando o Natal com a filhona aí, né, minha irmã? Que coisa boa. Mas eu estava dizendo que eu me sentia muito bem quando entrava aqui na igreja
as 2 vezes essa semana, porque à porta havia um irmão que dizia com um belo sorriso no rosto e um abraço: seja bem-vindo à família do Jardim América. Amém por isso. Deus seja louvado, porque aqui a igreja procura viver um ambiente de família. Nem sempre é fácil, mas é esse o plano de Deus para nós, que possamos viver realmente como família. É véspera de Natal e, como tal, eu gostaria de trazer um assunto que tem a ver com este momento que nós estamos vivendo também. É uma época no ano em que os mercados ficam lotados de coisas gostosas, né? A cidade fica toda enfeitada, até a igreja fica enfeitada. Está muito bonita a igreja, pastor. E a gente percebe um clima diferente no ar. Parece que as pessoas ficam mais solidárias, as pessoas ficam mais amigas, as pessoas ficam mais abertas para alguma coisa que parecem estar fechadas durante a maior parte do tempo. As casas enfeitadas, as mesas repletas de delícia para comer, né? Mas no embalo dessa emoção, às vezes nós nos esquecemos da razão de estarmos celebrando o Natal. O Natal, ele representa algo muito especial a nós. Você sabe muito bem, eu também sei, que não foi no dia 25 de dezembro que Jesus nasceu, e eu não vou entrar no mérito da questão, você já deve ter lido muita coisa a esse respeito, mas nós temos o conselho da serva do Senhor de que não há problema nenhum em celebrarmos o Natal no dia 25 de dezembro e comemorarmos e separarmos um tempo para nós meditarmos no plano de Deus e no sacrifício de Jesus por nós ao vir a esse mundo e morrer por cada um de nós. Dizem que existem 4 idades do homem. Eu vi esses dias esse assunto aqui e achei interessante. Sabe quais são as 4 idades do homem? As 4 idades do homem começam com a primeira idade, em que ele acredita no Papai Noel, quando é criança, né? E aí ele sonha com o Papai Noel e aquela coisa bonita, quer um presente. Depois a segunda fase, a segunda idade do homem, é quando ele se torna adolescente, ele já descobre as coisas, ele percebe que foi enganado a infância inteira. E aí ele não acredita mais em Papai Noel. E aí então depois vem a terceira idade do homem. É quando ele já é pai e agora tentando fazer a alegria dos seus filhos, ele se torna o Papai Noel. E aí ele se veste de Papai Noel, aquela coisa toda. E a mais triste de todas é a 4ª fase do homem. É quando o homem se parece com o Papai Noel. Gordinho, né, cabelinhos brancos, mas embora muita gente pense em Papai Noel nessa época do ano, o Natal para nós cristãos não é um símbolo de Papai Noel, é um símbolo de Cristo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesse momento, porque é sobre Cristo que nós vamos falar. Ele deve ser o centro da minha e da tua vida, e o livro de Gálatas tem uma mensagem para nós. Você pode achar estranho, poxa, o pastor não vai falar sobre Mateus, Marcos, Lucas ou João, vai falar sobre Gálatas. Mas é Gálatas o texto do nosso estudo nessa noite. Eu quero convidá-lo a abrir no capítulo 4. Gálatas trata sobre vários assuntos importantes, assuntos necessários à vida de todo cristão. Você já deve ter se deparado com textos difíceis em Gálatas a respeito da lei, mas Gálatas também fala sobre a redenção que há em Cristo Jesus. E antes de lermos a palavra de Deus, eu convido você a fechar os seus olhos para buscarmos a sabedoria de Deus para aquilo que vamos ler. Pai querido, louvamos o teu nome, bom Deus, porque o Senhor nos concede vida mais este ano. Obrigado porque temos a oportunidade de estar perto de pessoas que nós gostamos, familiares ou amigos. Obrigado, Senhor, porque temos a tua palavra. E agora, bom Pai, revela a tua verdade a cada um de nós. Mostra-nos qual é o plano que o Senhor tem para nós. Ao lermos o capítulo 4 de Gálatas, abra nossa mente, o nosso coração. Que teu Santo Espírito seja derramado sobre cada um de nós. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Capítulo 4 de Gálatas, o versículo 4 e o versículo 5, a palavra de Deus nos diz: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Esse texto me chamou muito a atenção, porque ele fala da plenitude do tempo.
Algumas pessoas pensam que quando nós formos para o céu, quando nós deixarmos de viver a realidade do pecado, o tempo vai ser destruído. Alguns pensam que eternidade é um símbolo de ausência de tempo, mas ao olhar nas Escrituras Sagradas, nós não vemos um Deus atemporal, fora do tempo, pelo contrário. Nós vemos um Deus que se revela dentro do tempo e espaço, embora sendo maior que o tempo. Eternidade não é ausência de tempo, mas tempo sem fim. E no tempo de Deus, há um momento de plenitude. No tempo sem fim de Deus, há um momento reservado para cumprir as promessas que Ele havia feito ao seu povo. E uma dessas promessas, talvez a maior e mais importante delas, era enviar seu Filho para morrer em favor do ser humano, dando a vida em resgate de muitos. A plenitude do tempo de Deus. O relógio de Deus é diferente do nosso relógio. Às vezes a gente ora para Deus pedindo alguma bênção, alguma coisa, uma resposta, e parece que Deus nos responde de uma forma totalmente diferente daquela que a gente quer. Ele não dá aquilo que a gente está pedindo, e talvez eu esteja falando nessa noite para alguém que já está clamando a Deus, e clamando, e clamando, e pedindo: Senhor, quando que o Senhor vai ouvir a minha súplica? Senhor, até quando eu vou passar por esse vale de sombra e de morte? Parece que o Senhor está me deixando sofrer. Qual o motivo disso tudo? O relógio de Deus é diferente do seu relógio, querido amigo. E para cada pessoa existe uma plenitude de tempo. Se Deus ainda não ouviu as tuas orações, ou se Ele não respondeu, melhor dizendo, as tuas orações da forma como você pediu, pode ser uma de duas coisas apenas. A primeira, pode ser que aquilo que você está pedindo não seja o melhor para você, e Deus não vai te dar aquilo que é pior, Ele vai te dar sempre o melhor. E a segunda possibilidade é que talvez, e apenas talvez, ainda não chegou o tempo, ou a plenitude do teu tempo, para Deus conceder aquilo que vai fazer você realmente feliz, aquilo que vai saciar a sede da tua alma, aquilo que vai dar mais sentido para a tua vida. Vindo a plenitude do tempo. Devemos confiar no tempo de Deus? Quando eu leio esse texto, me vem uma outra história que não tem nada a ver com o Natal. O povo de Israel, saindo do Egito, e agora caminhando para a liberdade, eles passam por um desfiladeiro. E eu estava lendo essa semana o livro Patriarcas e Profetas, e a irmã White comenta com detalhes como foi aquele momento. Deus tinha duas opções. Ele poderia ter ido por cidades filisteias com o povo, e em pouquinho tempo eles já chegariam a Canaã. Mas o povo não estava preparado para guerras. O povo ainda não estava preparado para confiar no poder de Deus. E então Deus leva o povo para o deserto. E o caminho do deserto seria um caminho muito mais longo, um caminho que demoraria mais tempo. E agora Deus conduz os israelitas a um local que parecia um beco sem saída. Eles estavam num desfiladeiro rochoso. Um desfiladeiro rochoso, podemos imaginar uma espécie de um cânion, ou uma montanha rochosa, alguma coisa assim. E do outro lado, o Mar Vermelho. E você conhece a história. Chegou um ponto naquela situação em que os israelitas trocaram o sorriso pelo desespero, a alegria pela tristeza, e a confiança pelo desespero. E eles clamaram a Deus: Senhor, e agora? Por que o Senhor permitiu isso comigo? Senhor, por que nos levar para esse deserto? E agora alguns começam a reclamar com Moisés: Moisés, será que não tinha sepulcros no Egito para você nos trazer a essa terra? E Deus ora, e Moisés ora a Deus, e Deus manda a resposta: vocês estão num beco sem saída? Então eu tenho a solução para vocês: marchem. Mas marchar? No momento em que você se encontra num beco sem saída, a ordem de Deus para você é marchar, é avançar pela fé. Como assim? Não dá para entender essa história. Um desfiladeiro do lado esquerdo, o Mar Vermelho do lado direito, impedindo qualquer passagem. Atrás Faraó e a potência do Egito vindo para destruir aqueles escravos. E a ordem de Deus era marche. Marche para onde, Senhor?
marchem. E no momento em que o povo de Israel marcha, no momento em que a vara de Moisés toca o mar, no momento em que o povo confia na ordem do seu líder e entram nas águas do Mar Vermelho, as ondas se fazem como muralhas ao redor e eles marcham. E o livro Patriarcas e Profetas, na página 290, menciona: a senda por onde Deus guia pode estender-se através do deserto ou do mar, mas é sempre um caminho seguro. E talvez nessa noite alguém esteja atravessando o pior deserto da vida, sentindo-se sozinho, sentindo-se triste, faltando coisas na vida, não apenas materiais, mas talvez emocionais, espirituais e outras situações. Você coloca uma máscara na noite de Natal, um sorriso para não transparecer aquela tristeza, aquele vazio que está lá dentro. Mas quando você se deita, você sente que as coisas não estão como você gostaria que estivessem. Você não está legal, as lágrimas rolam. E aí você olha para Deus e pergunta: Senhor, por quê? Por quê, Senhor? A senda por onde Deus nos guia pode nos conduzir ao deserto ou ao mar, mas sempre será o caminho mais seguro, querido irmão. Na plenitude do tempo, Deus vai levantar você. Ele vai mudar a tua sorte. É o que Jeremias menciona. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejais. Então vocês vão me buscar, vão orar a mim e eu vos ouvirei. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Olha que coisa fantástica. Deus quer mudar a nossa sorte, mas há um tempo para isso, e no relógio de Deus talvez ainda não tenha chegado o tempo de mudar a tua sorte, mas você precisa marchar, continuar avançando. Podemos confiar na plenitude do tempo de Deus. Ele vai interferir, Ele vai intervir para nos libertar e nos socorrer. A nossa parte é apenas confiar e continuar avançando. Não para agora, querido irmão. Não para agora. Paulo menciona: a nossa redenção está muito mais perto agora do que quando no princípio nós cremos. Não para agora, continua, avança pela fé. Jesus Cristo, na plenitude do tempo, vai ajudar você. Mas o livro de Gálatas menciona que, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou quem? O que diz o texto? Seu Filho. Jesus Cristo não é apenas o homem pendurado na cruz. Jesus Cristo é Filho de Deus, é Deus eterno. E o livro Desejado de Todas as Nações menciona que em Jesus não há vida secundária, não há uma vida de segunda mão. Jesus Cristo, Ele tem vida originada em si próprio, Ele é divino. E o livro da Palavra de Deus menciona também que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é Deus. Aquele que foi enviado como um bebê numa manjedoura há 2000 anos atrás, é o Filho de Deus. É Deus feito homem. C.S. Lewis, irritado com essa tradição de algumas pessoas de falarem que Jesus foi apenas um bom mestre, que foi apenas um professor de religião moral, irritado com toda essa situação, ele mencionou algo que eu quero ler para você. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre de moral, seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido, ou então o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio, ou pode prostrar-se a seus pés e chamá-lo Senhor e Deus. Mas ninguém venha com essa de dizer que ele não passava
de um grande mestre humano, ele não deixou essa opção e não quis deixá-la. Jesus não foi um bom mestre. Jesus é Deus. Mas o texto ainda menciona: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher. Se é verdade que que Jesus é plenamente Deus, também é verdade que Jesus é plenamente homem, nascido de mulher. Ele é nosso irmão na família humana, mas é nosso Deus ligado ao Pai. E como nosso irmão na família humana, Ele sabe das nossas dores, das nossas tristezas. Ele também pisou esse solo, Ele também chorou, Ele também suou, Ele sentiu fome e sede. Traíram a Jesus, como muitas vezes traem você. Bateram em Jesus, como muitas vezes batem em você. Puxaram o tapete de Jesus, como muitas vezes puxam o seu tapete. Ele sabe o que você sente. Por isso Ele é alguém digno da tua confiança. Ele conhece as tuas dores. Ele sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, Ele foi ferido e humilhado. Foi traspassado pelas nossas iniquidades. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Louvado seja Deus por isso. Pelo sacrifício e pela morte de Jesus, nós fomos sarados. Ele é plenamente Deus, Ele é plenamente homem. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê? Qual é o propósito de Jesus ter vindo a este mundo? O que diz a sua Bíblia? Versículo 5. Para resgatar. A missão de Jesus no planeta Terra foi uma missão de resgate. Ele não veio apenas para ensinar as bem-aventuranças, Ele não veio apenas para curar leprosos, Ele não veio apenas para expulsar demônios. Jesus Cristo veio para resgatar a humanidade, e Ele veio para resgatar a humanidade do pecado. O pecado é a pior doença que aflige o ser humano. O grande problema é que nós olhamos para o pecado como uma feridinha superficial da pele. Olhamos para o pecado como um arranhão que tira um pouco da beleza estética da nossa vida. Pastor Amin Rodor, um grande professor, foi meu professor de teologia, ele costumava dizer sobre o pecado, e ele falava que o pecado é como a síndrome que atingiu ao filhinho dele, ao filho Maicon. Pecado não é apenas um corte na mão que cicatriza logo. Pecado é como uma síndrome de Down, ou uma síndrome ainda pior, que afeta cada célula do nosso ser, que danifica a imagem de Deus no homem. Por isso é necessário um resgate. E todas as vezes que você pensar que é bom demais, você corre o risco de estar anulando a missão de Cristo, porque Ele não veio para os que são sãos ou bons, ou que estão sem nenhuma doença. Ele veio para os perdidos, para os que se sentem doentes. Ele veio para resgatar aqueles que estavam perdidos. Então, cuidado ao se autoproclamar alguém bom demais, alguém santo demais, alguém perfeito demais, porque se você fizer isso, você correrá o risco de tornar inútil o ministério de Cristo nessa terra, porque Ele veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Ele veio para resgatar você dessa lepra maldita do pecado, dessa síndrome que afeta cada célula do nosso ser, danificando em nós a imagem de Deus. Durante a era cristã, várias teorias foram colocadas pelos teólogos para explicar a expiação, ou o mistério da expiação, o plano da redenção. Eu vou citar algumas delas. Existia, por exemplo, a teoria da recapitulação, foi colocada pelo grande teólogo Irineu. Ele dizia que o propósito de Cristo era recapitular a vida humana em seus estágios, e por isso Cristo passou por tudo o que passou e sofreu e tal, para se identificar conosco. Recapitulação. Sabemos que foi muito mais que isso. Anselmo, no século XI, ampliou um pouquinho
e ele elaborou a teoria da satisfação. No seu livro Cur Deo Homo, Por que Deus se fez homem, ele mencionava que o objetivo da cruz era restituir a honra de Deus violada pelo pecado. Existe verdade nisso, mas ela não é plena. Essa teoria não explica plenamente também o ministério de Cristo e o plano da expiação. Havia também uma teoria chamada exemplarista, ou a teoria do exemplo, elaborada pelos socinianos do século XVI, que dizia que Jesus viveu e morreu apenas como um exemplo de perfeita obediência a Deus. E essa aqui se afastou bastante da verdade, né? Hoje existe um grupo aí de perfeccionistas que acham que, olhando apenas para o exemplo de Jesus, podem ser como Jesus e acabam não precisando de um Salvador. E aí está um grande problema. Essa teoria também não explica perfeitamente. Existe também a teoria da influência moral, elaborada por Pedro Abelardo, um pai da igreja também, um grande teólogo. Essa teoria da influência moral a respeito da expiação menciona que ela não foi objetiva. A expiação não aconteceu por um propósito definido, objetivo, mas por algo mais subjetivo, para que aquilo que Cristo fez tocasse o coração do homem e o homem passasse então a, influenciado por Jesus, viver de uma forma diferente. Existe verdade nessa teoria, mas ela também não é plena. Mas de todas essas teorias, talvez nenhuma se afaste mais do que a teoria do resgate. A Bíblia fala que Jesus veio resgatar, mas a teoria do resgate dos primeiros séculos da era cristã, e ainda acreditada a algumas pessoas hoje em dia, alguns pensam nisso ainda hoje, essa teoria afirmava que a expiação, ou o sangue de Jesus, foi o preço pago a Satanás. Como se Satanás tivesse autonomia sobre o homem, e Jesus agora então vem, derrama seu sangue, e quando ele fala está consumado, ele estava pagando para Satanás o preço do homem, e aí o homem estava livre. Nada mais contrário ao que as Escrituras Sagradas dizem. Se você parar e pensar um pouquinho no que a Bíblia diz, ele veio para resgatar. Resgatar é uma palavra que significa adquirir novamente aquilo que já lhe pertencia. Resgate significa reaver o que já era teu por direito. Jesus veio para resgatar você, veio para resgatar a mim, porque você sempre pertenceu a Deus. Você é um filho amado de Deus, mas em algum momento Satanás tentou manchar esse plano de salvação. Ele tentou macular o ideal de Deus, ele tentou frustrar a alegria dos filhos de Deus, trazendo dor, sofrimento, miséria e morte. E aí nós sofremos todas essas consequências ainda hoje, mas Jesus é o nosso resgatador, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso substituto, aquele que nos ama a tal ponto de pagar o preço de vir a este mundo e nos resgatar, nos readquirir, porque nós já pertencíamos a Ele, mas o inimigo tentou frustrar seus planos, Ele veio e nos resgatou. Se nossa maior necessidade fosse de informação, Deus teria nos enviado um educador. Se nossa maior necessidade fosse de tecnologia, Deus teria nos enviado um cientista. Se a maior necessidade do homem fosse dinheiro, e muita gente acha que é dinheiro, né? Deus teria nos enviado um economista. Se a maior necessidade do homem fosse prazer, e como nunca nós estamos vivendo uma época que as pessoas buscam pelo prazer, mas se essa fosse a maior necessidade do homem, Deus teria nos enviado alguém para nos entreter. Sabe qual é a maior necessidade do homem? Perdão. Por isso Deus nos enviou um Salvador. Perdão é tudo o que eu preciso. É tudo o que você precisa para estar em paz com Deus. E o Natal é um momento para relembrarmos que o perdão de Deus desceu a nós, não de uma forma verbal apenas, não de palavra, mas a palavra se encarnou e se fez homem, e tornou a salvação e o perdão uma realidade
palpável para mim e para você. O objetivo da vinda de Jesus, além do resgate, foi também para que recebêssemos a adoção de filhos. Longe de Deus, você pode ser qualquer coisa, menos um filho plenamente em todos os aspectos da palavra. Todos nós somos filhos de Deus, mas às vezes nos afastamos de Deus e maculamos a imagem do nosso Pai. Nós somos nascidos em pecado. E isso é explicado num texto que as Escrituras dizem. Certa vez alguém chegou para Jesus e disse: Senhor, o que eu posso fazer para herdar a salvação? O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? O problema estava na pergunta daquele rapaz. Qual é o homem mais rico do Brasil? Alguém saberia me dizer? Silvio Santos? Acho que não, né? Nosso empresário aqui, quem que seria, irmão, o homem mais rico do Brasil? Um deles. Abílio Diniz? Vamos imaginar Abílio Diniz? Agora eu pergunto para você, querido irmão. O que você pode fazer para herdar a riqueza do Abílio Diniz quando ele morrer? Alguém tem alguma sugestão, por favor? Não tem nada que você possa fazer para receber a herança do Abílio Diniz por um motivo muito simples: você não é filho dele. Só recebe herança quem é filho. Olha o problema da pergunta daquele homem: o que eu posso fazer, Senhor, para herdar a vida eterna? Você não herda nada que não pertença ao seu pai. Por isso Jesus insistiu com Nicodemos na ideia do novo nascimento. Importa-vos nascer de novo. É preciso nascer de novo. Você tem que nascer de novo, porque aí você vai nascer com todos os direitos à herança. É por isso que o batismo é um símbolo do novo nascimento. O batismo nas águas é um símbolo da nova vida que Ele nos oferece. O batismo nas águas é a admissão na família de Deus e é a marca mais exata de que agora você tem direito, diante de todo o universo, a todos os bens que pertencem a Deus, e principalmente a salvação, porque você é feito filho de Deus. Existem 3 reações, e apenas 3 reações possíveis, para qualquer pessoa, hoje e em qualquer tempo. Essas 3 reações com relação ao Natal e com relação a Jesus Cristo, elas foram vividas por 3 grupos de pessoas diferentes. E a primeira reação é exemplificada por Herodes. Qual foi a reação de Herodes quando ouviu dizer que um novo rei havia nascido? Ficou irado. E no seu zelo incontaminado, no seu desejo de exterminar a Jesus, o que ele fez? Mandou matar todas as crianças pequenas de 2 anos para baixo. Herodes não era um judeu. Herodes era um estrangeiro, e ele sabia que ele não era amado por aquele povo. E agora, com essa notícia de que um judeu havia nascido e que esse judeu, ele seria rei, causou um certo espanto a Herodes. Um rival para o seu trono, mandou matar as crianças. Hoje em dia, existem algumas pessoas que matam por causa de Jesus. Conhece alguém assim? Quer fazer trabalho missionário, a pessoa é tão sincera no jeito de querer falar de Deus, mas acaba devorando as pessoas, acaba massacrando as pessoas, né? O pastor mencionou um dia desses algo que eu achei muito interessante. Os judeus criticavam os discípulos por debulharem espigas de milhos, mas eles debulhavam pessoas com a língua, e às vezes nós fazemos a mesma coisa, né? Herodes representa esse grupo de alguém que tem um zelo desmedido, alguém que fica perturbado com a ideia de Cristo, ou de alguém não aceitar a Cristo, aplicando a nossa realidade. Também existem outros que matam em nome de Jesus, ou por causa de Jesus. E você deve ter visto aí muitos cristãos sendo mortos ao redor do mundo, principalmente lá na janela 10h40 e tal, porque o evangelho não é bem aceito lá. Alguns matam por causa de Jesus, mártires. Muitos matam em nome de Jesus, tentando fazer o trabalho de Deus da forma errada. E muitos morrem
pelo nome de Jesus? Em qual grupo você está? Nos que matam por causa de Jesus, nos que matam em nome de Jesus, ou nos que estão dispostos a morrer em nome de Jesus? Herodes, com sua reação perturbada, nos ensina que é perigoso o zelo desmedido, ainda que a causa seja boa. Os fins não justificam os meios. É necessário sermos cautelosos. A segunda reação ao Natal é a dos líderes religiosos. Se Herodes tinha uma reação de zelo desmedido, os líderes religiosos da época tinham uma reação de indiferença. Os sábios vieram até os líderes religiosos e perguntaram, na verdade para Herodes, né? E Herodes perguntou aos líderes religiosos aonde nasceria o Messias. Qual foi a resposta dos líderes religiosos, dos sacerdotes, do povo que conhecia a palavra de Deus? Ele vai nascer em Belém, o tempo é mais ou menos esse mesmo, é assim, é essa profecia, é o profeta tal que falou isso, está no capítulo tal, versículo tal. Os líderes religiosos conheciam muito bem as profecias, eles sabiam o que estava para acontecer, mas eles não estavam preparados, indiferentes, quando Jesus veio. Será que você representa ou é representado por esse grupo? Sabe que Jesus vai voltar um dia, conhece as profecias, vem à igreja, mas para por aí, não permite que Jesus realmente transforme a essência. Finalmente, a terceira reação ao Natal é a dos 3 reis magos, ou sábios. Homens sábios que estudavam as estrelas, vieram ver Jesus. E agora, nesse momento em que aqueles homens nobres chegam perante a manjedoura, o coração daqueles homens começa a bater mais forte, um arrepio passa por eles. E eu posso imaginar a alegria daqueles homens nobres, pessoas riquíssimas, honrados em sua terra natal. E agora, quando entram naquele fundo de quintal, naquela estrebaria, onde havia animais, onde havia bichos, mas onde havia também uma manjedoura e o Salvador ali, o que é que aqueles homens nobres fazem? A palavra de Deus menciona, eles se curvam, eles se prostram perante o Messias, eles reconhecem o Messias, eles adoram o Messias, e eles entregam o coração e a alma nas mãos daquele bebê, que aos olhos humanos não passava de um bebê, mas aquele que era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Qual é a tua atitude em relação ao Natal? Um zelo desmedido, indiferença ou adoração? A boa notícia é que se você decidir crer em Jesus, a boa notícia é que se você se achegar a Ele e disser assim: Senhor, eu sou tão pequeno, tão pecador, tão falho, o Senhor me conhece, o Senhor sabe dos meus podres, dos meus vacilos, mas se o Senhor está me chamando, Senhor, se o Senhor está me buscando, se é verdade o que a Tua palavra diz, e eu sei que é verdade, que Jesus Cristo veio para me resgatar e me tornar filho, então, meu Pai, me aproxima de Ti, limpa os meus pecados, as minhas falhas. Eu posso garantir uma coisa para você, meu querido irmão: se Deus é por nós, nada será contra nós. Aquele que não poupou o seu Filho, antes por todos nós o entregou, não nos daria com Ele graciosamente todas as coisas? A maior dificuldade do cristão não é vencer o pecado. A maior dificuldade do cristão não é guardar a lei. A maior dificuldade do cristão não é conhecer as Escrituras. Nada disso. A maior dificuldade de todo cristão é permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo deve ser o centro da nossa experiência religiosa. Permanecer em Cristo deve ser o resumo de tudo o que aconteça na nossa vida. Sabe por quê? Romanos 8:1 menciona: agora pois, já nenhuma condenação há para quem?
para os que estão em Cristo Jesus. Nessa noite de Natal, eu quero convidar você a permanecer em Cristo, permanecer nele. Talvez você tenha olhado o mau exemplo de algumas pessoas aqui de dentro da igreja e tenha se entristecido com isso. Lembre-se, não devemos basear a nossa vida espiritual em pessoas falhas. Nós não somos criados à imagem e semelhança do fulano ou do beltrano, do nosso irmão, do ancião ou do pastor. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele é o nosso modelo, Ele é a nossa referência. É para Ele que você tem que olhar. Nessa noite de Natal, quero convidar você a abandonar todos os impedimentos. E você sabe o que pode estar te impedindo de estar perto de Jesus. Eu quero te convidar a abandonar esses impedimentos. Pede forças para Deus. E o desafio dessa noite para você é se aproximar de Jesus. Agarrar bem forte nos braços de Jesus. E não sair dali por nada. Essa deve ser uma tarefa diária. Estar em Cristo. Sabe o que mais? Se você estiver em Cristo, nada poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo diz: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nem anjos, nem principados, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas a decisão de estar em Cristo é tua, é minha. O Walter vai cantar uma música nesse momento. Enquanto ele louva ao Senhor, você tem mais uma oportunidade para dizer a Deus: Senhor, nasce no meu coração, torna real o plano que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, toca na minha existência com poder, me transforma, Senhor. Natal e Ano Novo são momentos muito propícios para formular uma nova vida. E se Deus te trouxe aqui é porque Ele quer dar essa oportunidade para você, de uma nova vida. Aproveite essa noite de Natal para receber a nova vida que Ele quer te dar. Se for o teu desejo, enquanto o Walter canta, eu quero convidar que você venha à frente. E ao chegar aqui à frente, você vai abraçar a pessoa que estiver mais perto de você e vai ficar abraçado com ela. Porque afinal de contas, ninguém vence sozinho, né? Precisamos uns dos outros. Que como família do Jardim América, possamos ser unidos nesse Natal, amar o nosso semelhante, mas acima de tudo, e o mais importante, permanecermos em Cristo. No céu a estrela brilha, anunciando o Rei, pois algo esperado vai acontecer. Vejam os pastores seguindo em terra além, pois o pequeno mestre nasce em Belém. Tudo que aconteceu naquele dia especial foi para lembrar-nos quem nós amamos. Pois se Jesus não é para você o nascer de um cristão, não adianta se alegrar, tudo se perdeu.
adianta Jesus nascer mais de uma vez, nascer noutro lugar, se não nascer em mim. Não adianta Jesus morrer e ressurgir, salvar amigos meus, se eu não o aceitar no coração. Jesus hoje convida, abre o coração e deixa a sua história nascer em você. E eis que com certeza será o fim da dor que toda tua vida experimentou. Ouça o som do universo louvando com fervor, sol, estrelas, lua, todos louvam ao Senhor. Porque você não deixa o soar da glória eterna entrar para sempre em teu viver, Jesus em ti nascer. Não adianta Jesus nascer mais de uma vez, nascer noutro lugar, se não nascer em mim. Não adianta Jesus morrer e ressurgir, salvar amigos meus, se hoje eu não aceitar no coração. Não adianta Jesus nascer mais de uma vez, nascer noutro lugar, se não nascer em mim. Não adianta Jesus morrer e ressurgir, salvar amigos meus, se hoje eu não aceitar no coração. Jesus quer morar em ti, quer morar em ti. Abrace aí a pessoa que está perto de você. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado porque nessa noite o Senhor nos trouxe até a tua casa. Obrigado pela saúde, pela possibilidade de termos a nossa casa, o nosso teto e de também ouvir a tua palavra, que é o mais importante. Pai amado, entendemos essa noite que na plenitude do teu tempo todas as tuas promessas serão cumpridas. Se algum filho teu tem chorado, tem passado por momentos difíceis, que a tua misericórdia e a tua graça possam ampará-lo nesse momento, Senhor. Que teu filho, tua filha enxerguem
que o Senhor jamais nos abandona, que o Senhor anda conosco todo o tempo. Pai querido, acima de tudo, ajuda-nos a permanecer em Cristo. Cristo deve ser o centro da nossa vida, mas nós somos distraídos por muita coisa. Ajuda-nos a mantermos o foco. Abençoa esse Natal. Abençoa todas as pessoas que talvez não tenham o que comer nesse Natal, ou não tenham um teto que as abrigue nessa data. Que os teus anjos possam estar com elas e que nós também sejamos mãos ajudadoras para abraçar essas pessoas. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, depois dessa tão gostosa, bela, agradável mensagem, eu queria que nós usássemos esse ambiente sagrado e de um jeito diferente, sem muito alarde, sem perdermos a compostura, nos levantássemos e nos cumprimentássemos uns aos outros, desejando de forma muito especial que esse Natal traga em si a graça e a misericórdia de Jesus sobre todos nós. Então vamos colocar em pé. Eu pediria ao sonoplasta que colocasse uma música, e nesse momento nós vamos nos confraternizar, a fim de que o Espírito natalino, o Espírito de Cristo reine absoluto sobre todos nós. Se tiver alguém da área da tesouraria, me procure aqui à frente, por favor.